Graça e paz. Colossenses capítulo 1, de 9 a 12. Colossenses 1, de 9 a 12. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Maravilhoso Pai, nosso coração encontra o descanso na Tua presença. E por teres nos escolhido antes da fundação do mundo, para sermos membros da Tua família e herdeiros da maravilhosa graça, nós te pedimos que nesta noite, pelo Teu Espírito, Tu fales aos nossos corações, para que em tudo Jesus Cristo seja glorificado. Os nossos corações edificados e alegrados pelo Teu Espírito Santo. No nome de Jesus nós oramos. Amém. O apóstolo Paulo está fazendo uma oração. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar e de pedir. Falamos aqui há pouco, o pastor Thomas se referiu à necessidade de orarmos pelos nossos filhos, a necessidade que temos de orar pelas autoridades. Paulo diz lá em Timóteo: antes de tudo vos exorto que oreis em favor de todos os homens. Esta semana eu tive um contato aqui na nossa igreja do comandante do batalhão, e ele veio me pedir uma coisa que eu queria transmitir à igreja. Orem por mim, orem por nossa cidade, orem pelo nosso batalhão, pelos soldados. E tivemos uma conversa muito boa. E depois daquele momento eu disse: vamos orar, major. Quando eu disse vamos orar e ia ficar de pé, aquele homem que é mais alto do que eu dobrou-se no chão, com o rosto em terra. E eu me ajoelhei juntamente com um coronel e um outro amigo que estava juntos, impomos as mãos, e quando eu terminei de orar, ele estava com as duas mãos erguidas e louvando a Deus, e as lágrimas rolando pela sua face. Um homem que busca não o favor dos homens. A imprensa o chamou de homens de evasivas, porque ele não quer dar respostas segundo a insinuação dos jornalistas. Mas quem está em postos de comando sofre muitos ataques, e nós precisamos estar orando pelas autoridades, concordando ou não, orando por aqueles que estão nos postos de governo, quer seja do nosso partido, quer seja do partido do outro.
A nossa tarefa é interceder, é orar, é pedir ao trono da graça que visite. Nós estamos enfrentando uma crise nesse país e é muito comum se murmurar, criticar. E a Bíblia fala que nós devemos usar um outro tipo de linguagem. Quando o apóstolo Paulo está aqui solicitando, pedindo, rogando ao Senhor que o entendimento espiritual daqueles crentes de Colossos fosse alargado e a vontade deles de conhecer a sabedoria, para que eles pudessem ter uma vida frutífera, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da glória de Deus, não da glória humana, mas da glória de Deus. Com toda a perseverança e longanimidade, ele disse, com alegria dando graças a Deus, que nos fez idôneos. Talvez o sujeito teológico desta questão é aqui. Deus Pai nos fez idôneos. Para quê? Para que nós possamos viver com esta sabedoria, com esse entendimento espiritual, sendo fortalecidos e com alegria dando graças a Deus. É muito mais frequente nós reclamarmos das situações. O Sheikh Mussalim al-Din disse uma frase muito interessante: o homem é o mais excelente dos seres criados, mas um cão reconhecido é melhor do que um homem ingrato. Um cão nunca esquece o bocado que se lhe dá, mesmo que 100 vezes se lhe atirem pedras. O homem é o mais excelente, mas um cão agradecido. Talvez por isso que a gente costuma ouvir dizer, quanto mais eu conheço os homens, mais eu admiro os cães. Os cães são muito agradecidos. Normalmente os homens são muito ingratos. E há 3 tipos de ingratidão, como dizia Ramon e Cajal. Os que calam os favores recebidos, os que os cobram e os que se vingam. A minha sogra costumava dizer que o dia do benefício é a véspera da ingratidão. Mas como é que um filho de Deus, que foi transplantado do reino das trevas e trazido para o reino do amor, pode viver uma vida de tanta ingratidão, de tanta reclamação, de tanta murmuração, de tanta crítica? Nós precisamos avaliar a nossa linguagem, o nosso discurso. Eu já pedi perdão ao Senhor por falar muitas vezes coisas que ofendem a sua criação, a sua criatura e aquilo que Ele permite que aconteça nas nossas vidas. A regeneração tem como finalidade nos fazer filhos de Deus, e filhos que tenham uma linguagem diferente. Como filhos de Deus, que nós possamos viver de um modo em que o nosso discurso
não seja esse discurso que eu costumo dizer do sapo que coacha na beira do brejo. Esse discurso de lamentação, de murmúrio, mas que pela sua graça nós possamos conversar no jargão do céu, o dialeto de Deus, dando graças. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, a palavra de Deus nos ordena: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Certamente que muitos acreditam que é para dar graças por tudo, mas a Bíblia não está dizendo por tudo dai graças, mas em tudo dai graças. Qual é a diferença de por tudo e em tudo? Eu não posso agradecer uma tragédia, mas eu posso agradecer a Deus pela sua operação em meio à tragédia. Eu não posso agradecer uma injustiça, mas eu posso agradecer a Deus enquanto eu estou passando pela injustiça, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que eu amo. Ainda que eu não possa entender. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Nem sempre é a minha vontade. Mas a minha vontade vai se submeter à vontade de Deus, para que eu possa agradecer a Ele por coisas que não são as mais fáceis. Colossenses capítulo 3, de 15 até 17. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aqui nós poderíamos dizer que está o estribilho da linguagem de uma pessoa alcançada pela graça de Deus. É o refrão, é a modalidade. Ele está falando aqui algumas coisas muito importantes sobre o sentimento de gratidão. Sentimento raro. A gratidão é o sentimento mais raro e por isso mesmo o mais precioso. Quando o irmão Eliseu esteve aqui na nossa igreja há um tempo atrás, ele se referiu ao fato da expectativa que Jesus tinha da gratidão dos leprosos curados. Porque foram 10 os leprosos que Jesus curou. Mas quantos agradeceram? E Jesus, ao encontrar-se com este agradecido, fez-lhe uma pergunta: não eram 10?
Onde estão os 9? Essa pergunta, onde estão os 9, parece que havia uma expectativa dele de que aqueles outros fossem agradecidos. Alguém sugere que esta é a proporção do mundo. 1/10. Talvez isso represente o dízimo da gratidão. É muito mais frequente nós não nos lembrarmos. O culto não tem finalidade de buscar bênçãos. O culto tem finalidade de agradecer a Deus pela riqueza da sua graça nas nossas vidas. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Jesus Cristo é um cheque em branco que nós podemos preencher todas as nossas necessidades. Precisamos ser gratos. A linguagem da gratidão, dando graças. Paulo está falando aqui de um estado, habite ricamente a palavra de Deus, de Cristo nos vossos corações, e serem agradecidos. Se as coisas acontecem de modo bem favorável, a gente diz graças a Deus. Mas quando as coisas não acontecem do jeito que a gente planeja, que droga! E aí nós perdemos o pique. Estudos que estão sendo feitos estão mostrando que o espírito alevantado, as pessoas que falam uma linguagem elevada, uma linguagem da concretização, têm na sua sinapse nervosa uma série de microelementos que falta naqueles que falam a linguagem da crítica, da decepção, da impossibilidade. Os dendritos que estão mandando o fluxo da energia cerebral lá para a corrente, retém determinados microelementos, não sei por que razão. Para aqueles que falam a decepção, a amargura, e são elementos de adoecimento. A pessoa acaba se auto-envenenando com as suas próprias palavras. Eu não vou entrar aqui nos estudos da neurolinguística, porque eu tenho certas reservas, mas tenho que admitir que há muita coisa que eles estão descobrindo dentro da neurologia, dentro da palavra. A boca é a mina do coração. A boca fala do que o coração está cheio. E quando nós falamos esse tipo de linguagem doente, nós nos envenenamos, intoxicamos, nossa mente não consegue vislumbrar saídas, alternativas, nós ficamos imobilizados, paralíticos emocionais. Falando para os casais esse final de semana, estávamos vendo as 5 linguagens do amor, e entre elas é a palavra afirmativa, a palavra de louvor, de elogio, a palavra
de encorajamento, a palavra de bondade e a palavra de humildade. Isso é uma linguagem. Isso é o tipo de comunicação que dá vida. Enquanto que aquela outra comunicação da crítica, do orgulho, aquela comunicação que não encoraja, que não tem bondade, ela simplesmente aleja os relacionamentos, as pessoas. Se nós descobrirmos isto aqui, o poder da vida e da morte está na língua. E aquele que bem se utiliza dela, vai ter vantagens. Dá graças. Pneu furou. O que você vai fazer? Chegar e fazer como aquele moço, chutou o carro. Meu filho, foi o prego que furou o pneu. Não é hora de chutar carro. Eu sei que a situação é crítica, é ruim, mas não é hora de chutar carro. É hora de dizer: ó Deus, que coisa, mas bendito seja o teu nome, e me dá alegria para trocar esse pneu aqui. Eu quero trocar esse pneu aqui com entusiasmo. Não é bom trocar um pneu numa chuva, com um terno branco. Mas, Senhor, eu sei que não é uma coisa agradável. Eu quero aprender a viver contente, tanto na honra como na desonra, tanto na fartura como na escassez. O apóstolo Paulo está falando de um tipo de conversa, de linguagem, a boca falando, dando graças a Deus em todas as circunstâncias. Nossas orações devem ter motivos de gratidão. Vamos ver como é que Paulo fala em Filipenses 4:6, que é a ordem de um processo de oração. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Obrigado porque você deu essa, Filipenses 4:6. Essa você vai ler depois. Mas ela é ótima. A vossa palavra seja agradável, temperada com sal. Essa é Colossenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Você sabe o que detona a emoção de uma pessoa? Não é o trabalho. Você pode trabalhar muito tempo. Não é o trabalho que é o grande problema. O problema é a ansiedade. É a preocupação. É você atravessar a ponte antes de chegar nela. Preocupado. Ocupado antes de se ocupar. É esse desgaste emocional que faz vazar a energia. A pessoa começa a perceber que tem buraco na panela, não retém, está saindo. O que é isso? Preocupação. Jesus advertiu isso, vocês não fiquem ansiosos com a estatura de vocês, com a alimentação de vocês não podem acrescentar nada à vida de vocês. Vão olhar passarinho, vão ver flor, vão desestressar.
E Paulo diz aqui: não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas, Glênio, como é que a gente não pode andar ansioso? Aí vem a receita. Em tudo, porém, o quê? Não, em tudo, porém, sejam conhecidas, queridos meus, diante de quem? De Deus. Diante de Deus. Antes de você contar o seu problema para um analista de sistema, para um advogado, para um psiquiatra, psicólogo, pastor, sociólogo, antes de você contar para alguém, conte para Deus. Às vezes vai ser mais barata a consulta. Sejam conhecidas diante de Deus. A gente não quer logo alguém que é palpável. Eu me lembro um dia, até já contei isso algumas vezes, mas nós estávamos numa igreja aqui, e pastor Antônio Abuchain estava fazendo um estudo lá, e o pastor era um rapazinho novo, ele tinha sido meu aluno aqui no seminário, muito entusiasmado, muito cheio assim de ânimo, menino joia. E ele chegou ali, depois daquela palavra muito abençoada que Deus deu ao pastor Abuchain, e ele virou para os moços e disse assim: meninos, vocês quando precisarem de mim, podem me procurar, qualquer hora do dia, da noite, eu estou aqui, eu quero dizer para vocês que eu estou aqui pronto para ajudar vocês, e vocês, olha, não se preocupe, naquele tempo não tinha telefone celular, ele disse: meu número de telefone, minha casa é vocês sabem, me procurem, que eu posso ajudar vocês. O velhinho não tinha muita diplomacia, ele levantou e disse: pastor, dá licença, meus filhos, não façam isso com o pastor não, o que o pastor está dizendo, ele não vai poder cumprir. Vocês vão procurar ele, às vezes, altas horas da madrugada, ele já está tão cansado, tem feito um bocado de coisa. Depois tem coisas que ele não vai dar conta. Não procure o pastor assim, não. Só procure o pastor quando Deus mandar. Vá a Deus, que ele não dorme, não cochila, não cansa, e ele sempre vai responder vocês. Por isso que ele diz assim, ó: leva a sua petição diante de Deus. E ele usa 3 coisas aí. O que é? Quais são as 3 coisas? Oração, súplica e ações de graças. A oração é este falar com Deus, é o conversar com Deus, com o Pai. A oração é especificamente voltada para o Pai. Nessa oração, você vai colocar as petições, as súplicas. Mas não se esqueça, atrele as ações de graças, os louvores, a linguagem daqueles que foram alcançados por uma tão grande salvação. Nós muitas vezes não temos tido esta condição de agradecer. O Salmo 79, verso 13, o salmista chama a atenção para esse estado. Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. Quanto a nós, que somos ovelhas do teu pasto, que comemos na tua cocheira, que somos supridos pelos teus cuidados, nós te daremos graças.
É tão gostoso você conversar com uma pessoa grata a Deus, que fala a linguagem da gratidão, que fala a linguagem do louvor, das ações de graças. É tão ruim o convívio com as chamadas, não só mulheres, não. Salomão disse que são mulheres mais frequentemente goteiras, aquelas que ficam batendo numa tecla só. Diz que é melhor morar numa casa de água furtada, numa casinha, do que com uma mulher goterenta, rixenta, resmunguenta. Mas há muitos homens resmunguentos. É que Salomão tinha uma experiência como ninguém com mulheres. Ele teve um exagero. Deus disse que era para ter uma, ele tinha 1000. Então dá para ele entendia bem desse assunto. Aliás, ninguém entendeu melhor desse assunto do que ele. Sabe, e no fim da vida ele disse: ó, tudo é vaidade. E vaidade é vaidade mesmo, que o negócio não funciona. Mas viver com pessoas gratas é agradável. É tão bom a gente ver perspectiva na conversa. Por que você quer ir lá naquele lugar? Porque lá o povo fala com uma linguagem saudável. Eu ouvi uma vez, eu já disse aqui para vocês, que uma pessoa que falou assim: eu prefiro ir para um botequim conversar com algumas pessoas do que estar em alguns ambientes de igreja que as pessoas são tão mexeriqueiras e tão medíocres que vivem falando da vida alheia. Ora, cada um vai dar conta de si diante de Deus. É Deus que vai cuidar. Por que eu tenho que fiscalizar a vida do outro? Isso é assunto de Deus. Tem gente que senta, parte o pernil da pessoa e janta com toda a sua volúpia. Meu amigo, ele vai ser julgado por Deus. Para de querer dar conta da vida alheia. Ponha-se diante do espelho e diz: Senhor, tem misericórdia de mim e dá-me um linguajar que edifique. Paulo está falando aqui que você vai ser fortalecido dando graças ao Pai com alegria. Dando graças ao Pai com alegria. Do Salmo 107, os versos 21 e 22, tem uma coisa muito preciosa aqui. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graça e proclamem com júbilo as suas obras. Coisa gostosa, né? Rendam graças ao Senhor por sua bondade. É difícil não enxergar a bondade de Deus no universo, na criação. Nós temos estragado muita coisa, mas Deus continua fiel. E na natureza, tem tanta coisa linda. Eu te dou graças, Senhor, por esta folha sui generis. Olha que coisa extraordinária. Quem faz um negócio desse? Obrigado pelo ar. Eu não posso viver 7 minutos sem ar. É o que menos nós agradecemos. Posso até ficar alguns dias sem água. Também agradecemos pouco a água.
E ainda, quando comemos, nem agradecemos a comida que comemos. Já contei aqui a história de um missionário brasileiro que estava na Espanha. E este homem chegou num ponto que faltaram os recursos para ele. Ele ficou numa situação difícil, não havia dinheiro, não tinha chegado dinheiro mais. Ele estava difícil e ele passando necessidade, sem condição de comunicação, já há alguns anos atrás. E ele disse: Senhor, já faz uns dias que eu estou sem comer. Eu estou com fome, Senhor. Mas eu não tenho dinheiro para pagar um restaurante aqui em Madrid. E Deus disse: sai. E ele saiu. E não era ainda a hora de refeições, restaurantes estavam começando a se abrir, a serem abertos. E de repente ele viu um restaurante bonito, grande, e Deus disse: entra. Disse: Senhor, eu fico acanhado. Disse: entra. Ele entrou, não tinha ninguém. Foi até uma mesa, sentou-se, veio um garçom e entregou o menu. Ele pegou o cardápio, olhou, os mais baratos. E Deus disse: este aqui. Não, Senhor, esse é o mais caro. Peça este. E aquilo tudo no coração, não é Deus. É Deus falando no íntimo, Ele fala com o nosso espírito. E aí o homem pede: e agora, Senhor? Pede a sobremesa. Pediu a sobremesa. Pede o cafezinho. Pede a conta. Nisso não tinha entrado ninguém. Ninguém. Pediu a conta, o garçom voltou de lá e disse assim: a sua conta já está paga. Paga? Quem pagou? O dono do restaurante. Ele disse que não era para cobrar. Por quê? Porque ele tem esse restaurante há mais de 30 anos e ele nunca viu ninguém curvar-se e orar a Deus agradecendo pela comida que vai comer. Foi a primeira pessoa que ele viu dando graças a Deus. Dá graças a Deus, paga a conta em restaurante. O mundo está clamando por gente que tenha gratidão no coração. O mundo está cansado de Zé Dirceu, de Roberto Jefferson. O mundo está precisando de gente que tenha a linguagem do céu falando aqui na terra. Nós acusamos. Tem prova? Não tem prova? Detector de mentira diz: quando falava dos outros era verdade, quando falava de si era mentira. O aparelho está a fogo. Não dá nem para mentir mais. O detector na televisão já pega. As redes da imprensa jogam, manipulam. Mas estão precisando de gente que fale a verdade. E fale o jargão de Deus. Rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom. O navio estava se espedaçando todo, e Paulo disse: não temam, Deus me falou que não vai perder uma alma aqui.
Não sobrou nada do navio, mas sobraram todos os tripulantes daquele navio. Nós temos um Deus que tem cuidado das coisas. Efésios, capítulo 5, versículo 3 e 4. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. O apóstolo Paulo fala aqui, impudicícia não é pudim de chocolate, mas a impudicícia. O que é impudicícia? É aquilo que é impuro, indigno, impurezas, cobiças, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a um povo separado, nem conversação de peixe podre, que causa constrangimento, que fere, que magoa, palavra torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisa de galinha choca, chocarrice, é aquela repetição, sempre a mesma coisa. Fica repetindo aquele cococó, até o pinto ficar louco. Coisas essas inconvenientes, pelo contrário, ações de graças. Oh meu Deus, como eu às vezes tenho pisado fora, tenho usado minha língua nesses comentários tolos, idiotas. Dá-me a graça de ter aquela língua de erudito para falar boas coisas. Onde é que está esse texto, Thomas? Eu acho que é Isaías 50. Isaías 54? Tá certo. Então, graças a Deus pela memória ainda. O Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Ele quer que eu escute como os eruditos e fale como os eruditos aquilo que traga o quê? Aquilo que o quê? Boa palavra ao cansado. Boa palavra ao cansado. Que eu possa dizer uma palavra agradável. E aquele texto que você leu ainda há pouco de Colossenses, capítulo 4, verso 6, que é a palavra temperada com sal. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Eu tenho certeza que meu casamento vai ficar cada vez melhor quando eu estiver falando essa linguagem dos eruditos para minha mulher, para os meus filhos, nos relacionamentos. Sempre que eu puder falar esta palavra do céu, essa palavra excelente de Deus, essa linguagem daqueles que são herdeiros da luz para este mundo das trevas, nós vamos ser bênçãos. Terminando para hoje, irmãos queridos, Efésios 5, 18 a 20. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais,
dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria gastar um pouquinho de tempo com você aqui para a gente ver a sequência do pensamento revelado pelo Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho. Não perca a sua sensatez com química, com alguma coisa que embote a sua capacidade de julgar, de pensar corretamente. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos, está no imperativo. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. Você já viu que o bêbado, quando ele fala, ele é inconveniente. Porque muitas vezes aquele provérbio é verdadeiro, in vino veritas. Quando você está no vinho, você se torna verdadeiro, mas um verdadeiro demais. Você não pode nem ser justo demais, porque é perigoso, e nem verdadeiro demais. Você tem que ser verdadeiro. Mas o bêbado diz coisas que não convém. Ele é inconveniente. Então ele diz, você precisa ter sensatez. Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aí aparece um paulista nesse negócio aí. Paulista é que fala com gerúndio, incesso, fazendo. Os paulistanos têm uma preferência pelo gerúndio, e aqui Paulo também era um paulistano, era Paulo. Ele está dizendo aqui, não vos embriagueis com vinho, falando. Como é que você enche do Espírito Santo? Como é que você, e não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando. Por favor, ele não diz, não é orando, nem lendo a Bíblia. Enchei-vos do Espírito Santo. É verdade que esses aspectos também entram, mas ele disse falando entre vós, com uma linguagem de salmos, com salmos. O que são salmos? São louvores a Deus, por aquilo que Ele fez, com hinos, por aquilo que Ele é, com cânticos espirituais, por aquelas obras que Ele executou na minha vida, dando sempre graças. Aí tem uma palavrinha que não devia estar. Graças por tudo. Obrigado, Senhor, por esse pastor chato. Porque essa pregação não acaba mais. Eu te louvo. Te bendigo, Senhor. Te dou graças por tudo. Nós vamos ser curados das nossas doenças quando nós começarmos a verificar. Enchei-vos do Espírito Santo falando entre vós. Olha, não está jeito. Eu tenho ido todos os dias procurar emprego, não acho. Não vai achar não. Você é um pessimista, um doente. Você não apresentou diante de Deus primeiro, está indo no GAD antes de ir a Deus. Vai primeiro para Deus. Depois, se Deus mandar para o GAD, você vai para o GAD. O GAD é que esse negócio da nossa igreja aqui que cuida desse assunto. Vai a Deus e comece a falar com Deus as coisas lindas de Deus. Olha, casamento. Tem gente aí, eu não caso. Não vai casar mesmo.
Outro dia eu disse para minha filha, ela ficou, pai, será que eu vou casar? Eu digo, minha filha, desse jeito não vai. Não vai. Você para de ficar preocupada com esse assunto. Coloque esse assunto diante de Deus e compra uma calça do tamanho que você quer e coloca diante do Senhor a calça e diz, Senhor, enche essa calça aqui com o homem que o Senhor tens para mim. Vocês acharam graça, vocês não sabem quem é o Deus da Bíblia. Por isso que nós somos tão resmunguentos, porque nós não conhecemos o Deus de toda graça. E ela outro dia me ligou e disse assim, pai, eu comprei uma camisa, está dobrada para o primeiro presente. Digo, minha filha, Deus vai trazer. Amém. Ato de fé. Deus vai trazer. Um homem que ame o Senhor. Ponto. Para mim, essa é a qualidade. Mais nada. Deus vai dar. E vamos dar graças. Senhor, eu te dou graças por aquele marido que o Senhor já preparou para mim. Onde é que ele está? Não sei, no confim da terra. Mas ele vai vestir essa camisa aqui e vai dar certo. Ô meu povo, vamos parar de ficar nessa murmuração, nessa gemessão que tão mal faz diante do trono de Deus. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Não está dando certo, louvado seja o Senhor. Oh, meu povo, se eu puder chorar para o seu coração, por você também eu vou chorar. Mas vamos parar. Eu quero fazer igual aquele chorão Jeremias. Quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Há um Deus da graça comigo, e eu quero conversar com Ele com a linguagem do céu, e não com esse jargão aqui da terra de tantas lamúrias, críticas, reclamações. Deus, faz isso comigo. Amém. Dando graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos conceda sermos esse povo que fala a linguagem do céu. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.